Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 7, parte 4. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarcense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias nazarenos. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir mais uma vez o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbâncias de escândalo público. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. És do caminho de Jesus Cristo? Perguntava um deles a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, dize depressa, tornava o Beleguim desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos, e retrucava com profundo temor. Eu não. E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas? Fui buscar remédio para um filhinho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos auxiliares. Muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda a espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do sinédrio. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na igreja modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu, dando mostras de profundo abatimento. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos, que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio. Debalde aplicavam-lhes bastonadas à torta e à direito,
porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados o que somente vinha agravar a revolta e a desesperação de muitos. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro. Exigiam em tumulto a sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia a um que outro com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente, no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular, antes de iniciarem os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. Sendo ele galileus, disse Saulo, enfático da sua autoridade, não lhes será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos 3, com a de Estevão, pelo apedrejamento. Que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço Tarcesse. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. Acredito que, se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade, devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender estes homens da pena de morte. O moço caprichoso fez-se lívido. Não se habituara a transigir nos seus conceitos e decisões. Sua vontade era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel fora de todos os tempos o seu melhor amigo. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas recebera vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral dos seus desejos. O venerando rabino percebeu a perplexidade e logo insistiu. Ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração e sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível na defesa de nossos princípios milenários. Mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do seu excelente programa. O jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos que, a seu ver, eram positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhais lido o Evangelho dos Galileus?
Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de mútua confiança. Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabia o que responder. Presumia o mestre respeitável mentalmente prejudicado por excesso de lucubrações. O mestre, porém, como se lhe adivinhasse o pensamento, acrescentou: Não me suponhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas. Mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual e, expondo sinceramente o meu ponto de vista, faço tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida. Vossa revelação, exclamou Saulo de Roldão, decepciona-me profundamente. Conheces-me desde menino e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou lamentem no cumprimento de um sagrado dever. E, imprimindo carinhoso acento à voz, acentuava solícito: Não me faças ir contigo, nesta assembleia, aos debates públicos escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda verdade deve trazer consigo. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás meu substituto neste cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. E como Saulo hesitasse, continuou: Não precisarás refletir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria a tua demência para os prisioneiros. Mas e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. Todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei. Pedro é um homem generoso. Filipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres. João é um moço simples. Estevão se consagrou aos pobres. Sim, interrompeu o moço tarsense. Concordo com a libertação dos 3 primeiros, com uma condição. Por serem casados, Pedro e Filipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento pelo menos, um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter demência para os 3 homens justos, consagrados ao bem comum. Compreendendo a situação, acentuou o respeitável rabino. Pois bem, seja assim. E
com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão, por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres, com satisfação, por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento e a morte de Estevão foi aprazada para 1 semana depois, convidando Saulo os amigos para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir.